Som. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Começou, Yasmin? Então, quero cumprimentar mais uma vez a todos com a graça e com a paz do Senhor. Aos irmãos que estão em casa, sejam todos muito bem-vindos ao culto dirigido pela Igreja Batista Central aqui no Cordeiro. E para a gente é uma alegria poder estar vivendo esse momento de culto com cada um dos irmãos. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento. Pedir ao Senhor, ao Santo Espírito de Deus, que possa continuar agindo em nosso meio, atuando no meio da igreja e ministrando a sua vontade e as suas verdades aos nossos corações. Vamos orar nesse instante? Pai, em nome de Jesus, na Tua casa e em Tua presença, como igreja e como Teu povo, nós queremos render graças e louvores a Ti, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por essa manifestação de graça, porque se estamos aqui, meu Deus, é porque a Tua bondade tem se revelado sobre nossas vidas. Nós queremos Te agradecer, meu Deus, por essa casa de oração, Te agradecer por cada vida, meu Deus, que compõe esse ministério. Nós queremos pedir a Tua bênção sobre essa vizinhança, sobre a comunidade como um todo, sobre a vida dos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, pela live, que todos sejam muito abençoados e alcançados por essa graça. Deus, permanece conosco durante todo esse culto. Tudo que venhamos fazer aqui, meu Deus, é para o louvor da Tua glória. O Senhor, meu Deus, é digno de glória, de honra, de louvor, de exaltação. E por isso a Tua igreja, entendendo essa verdade, ó Deus, está aqui, meu Deus, prestando culto, reverenciando o Teu santo nome. E em troca, ó Pai, em resposta, que o Senhor possa nos abençoar através da Tua presença, através da Tua palavra que será ministrada. Então, meu Deus, permanece nessa casa de oração. Essa é a nossa súplica ao Senhor, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 4. Confiança em Deus na angústia, né? O título desse salmo. Salmo 4. Salmo 4. Assim diz a palavra de Deus: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade, e buscarei a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do Teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém, irmãos? A nossa confiança, ela vem no Senhor, né? Os homens podem confiar, irmãos, como diz o texto, em tesouros, nos seus bens materiais, mas aquele que confia no Senhor, irmãos, esse tem um dia de paz, esse tem um dia tranquilo e ele dorme em segurança, né? Quantas pessoas estão aí precisando de ajuda para dormir? E o segredo está aqui, é confiar no Senhor e na Sua palavra. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor? Deus, mais uma vez nós queremos render graças ao Senhor, agora pela Tua santa palavra que foi lida, Deus, que o Senhor possa estar trazendo verdades eternas ao coração da Tua igreja. Muito obrigado, meu Deus, pelo acesso à Tua palavra, ao Teu Evangelho. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, nós vamos louvar a Deus com o ministério de louvor.
Será todos com a paz do Senhor? Amém. Os irmãos estão com frio. Será todos com a paz do Senhor? Motivo de alegria, podemos estar mais uma tarde na casa do Senhor. E o hino que nós devemos louvar nesse momento, ele tem por título Me Ama. E o Senhor, Ele te ama muito. Às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, eu erro tanto, eu peco tanto, eu falho tanto, e mesmo assim o Senhor continua amando cada um de nós. Amém? Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Essa semana eu estava em casa, estudando a Bíblia e refletindo. E tem uma passagem na Bíblia em que muitas igrejas já falaram sobre ela, e todo lugar que eu ia sempre falava a mesma coisa, o mesmo versículo. E para mim aquilo foi só Deus confirmando a palavra dele. Que muitas vezes a gente pensa, eu tô sozinho, Deus me deixou, em meio às lutas, em meio ao caos que estamos vivendo hoje em dia. E você pensar, eu tô só, Deus ele me deixou, mas Deus ele não te deixou. Não. Ele não te deixou, você não está sozinho, você não está participando dessa luta sozinho. Deus ele está com você nesse momento. Se você pudesse contemplar o que Deus ele tem feito para você, quantos livramentos o Senhor ele te deu para você que chega aqui até hoje. Então somente agradeça ao Senhor, somente seja grato ao Senhor, porque o Senhor ele te ama. Ele te ama. Então que nessa tarde você se sinta amado pelo Espírito Santo de Deus. E mesmo que você esteja só, ninguém esteja lá do seu lado, mas o Senhor ele sempre esteve lá. Você pode não ter visto, mas o Senhor ele sempre esteve com você.
forma incomparável. Que mesmo que a mãe esqueça o filho, mas o Senhor, Ele não esquece. O Senhor, Ele não esquece. O Senhor, Ele ama você. Então saia aqui desta tarde sabendo que Deus, Ele te ama muito. Veja, Senhor, se eu não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o seu lugar, faça morada. Deus te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, se o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se eu não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o seu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. O meu coração é o seu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra.
nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus, irmãos, está na presença do Senhor, através dos louvores, dos cânticos, é sempre bom, é sempre uma bênção. Pode vir para cá, né, o pregador, nosso irmão Rodrigo, dos Santos, né, pode vir já para cá tomando assento. Irmãos, nós louvamos a Deus por mais uma semana, né, que Ele nos concede, mais uma semana que se inicia. E como sempre venho dizendo aos irmãos, né, nós não estamos, irmãos, aqui de passagem, né? Nós temos um compromisso com Deus, um compromisso com a sociedade. E que compromisso é esse? De sermos diferentes, né? De darmos testemunho de cristão. E essa casa, irmãos, há 12 anos estamos aqui, né, no Cordeiro. Esse mês de maio a gente completa 12 anos aqui. Louvando a Deus, seria hoje a nossa festividade, né? Mas para a gente ganhar tempo e conseguir arrumar o templo, né? Por conta dessa frieza que está aqui, então a gente transferiu para o último domingo. Espero em Deus que esse sol segure, né? Mais 2 dias aí, para essas paredes ficarem mais enxutas, a gente conseguir fazer uma pintura, fazer uma reforma, que esse é o nosso desejo. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, eu convido você a estar orando, né? Orando pela igreja, orando pelos irmãos, né? Não tem sido, irmãos, fácil esses últimos meses, né? Esse último ano, com tudo que o mundo está vivendo. E por isso, cada vez mais eu glorifico
a Deus por essa casa de oração e por cada um dos irmãos, né? Que tem contribuído, irmãos, com a sua participação, tem contribuído com as suas orações, tem entendido, irmãos, que a obra é do Senhor e por isso nós estamos de pé ao longo desses 12 anos, né? Entendo, irmãos, que a igreja é uma igreja que ama a palavra de Deus, né? Que tem um compromisso com a palavra, com a obra do Senhor, e por tudo isso nós rendemos graças a Deus, tá certo? Então que Deus possa estar abençoando a cada um dos amados, e como sempre venho dizendo ao longo desses últimos meses, irmãos, os tempos são difíceis, nós sabemos disso, mas continue confiando no Senhor, continua confiando na palavra de Deus, tendo certeza de que Deus ele está no controle de tudo, irmãos, né? Pode tudo estar desmoronando, mas a nossa confiança está em Deus, nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Então, quando tudo à minha volta parece que está desabando, eu dobro o meu joelho e confio no Senhor. Eu digo, Senhor, eu tenho uma promessa. Senhor, eu confio na Tua palavra, eu não vou desistir, eu não vou fraquejar, eu não vou olhar para trás, porque eu, você, nós temos um alvo. E qual é o nosso alvo? O meu alvo e o teu alvo é chegar nos céus. O nosso alvo, irmãos, enquanto aqui estivermos, é agradar o coração de Deus. E a consequência disso, irmãos, é um céu que nos espera. Não, irmãos, por merecimento nosso, porque nós sabemos que isso é graça. Foi Deus que garantiu isso para cada um de nós que cremos em Jesus Cristo. Então, crendo no Senhor Jesus, irmãos, eu faço a sua vontade, eu continuo olhando para o alvo, eu não olho essas dificuldades, essas lutas e tantas coisas ruins que o mundo tem me apresentado, mas eu confio em Deus. Deus, Tu tem me guardado, Tu tens me sustentado, e eu peço ao Senhor que até aquele dia, irmãos, nós possamos estar fiéis aos Seus preceitos, às Suas leis, aos Seus mandamentos. Amém? E por isso eu convido, né, você a louvar. Cadê o Ministério do Louvor? O povo se esconde aí. Vamos cantar consagração a Deus nesse instante? Para que você possa estar consagrando a sua vida ao Senhor todos os dias. A gente louva a Deus junto com vocês, junto com a igreja. Vamos lá, pessoal, assim, meio que a queima-roupa. Eu começo, vocês começam, como é que a gente faz? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Vamos lá? De vez em quando a gente canta também, né? É uma vez assim no ano, com a ajuda deles. Vamos lá, irmãos? E você possa estar na presença do Senhor, consagrando a sua vida a Deus. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles há toda a
Posto és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos. Posto és o Deus Criador. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego, minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça. Conforme a Tua justiça, e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Glória a Deus. Obrigado. Amém, irmãos. Nesse instante, nós queremos convidar todos os irmãos, você pode continuar aqui. A igreja está com a oportunidade de contribuir com a casa do Senhor, com as suas ofertas, com os seus dízimos. Isso faz parte do nosso culto, irmãos. Ninguém sinta-se constrangido aos irmãos que são membros e congregados dessa igreja. E isso nós fazemos com alegria no coração. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, irmãos. Olhando assim, já que não pode mais apertar a mão, não pode mais abraçar, né? Está todo mundo limitado. Mas olhando assim distante, diga: eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Nós precisamos um do outro, né? É essa verdade que essa canção quer trazer, né? Eu preciso de vocês, irmãos. Nós precisamos uns dos outros, né? Sozinho nós não podemos fazer nada, né? Melhor é que sejam dois do que sejam um. Porque um ajuda o outro, a gente tem uma melhor paga, a gente assiste o outro na sua necessidade. Então diga de novo: eu preciso de ti, eu preciso de ti.
Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento de celebração ao teu santo nome. Reconhecemos que precisamos um do outro e que essa canção seja uma verdade no coração da tua igreja. Nós possamos expressar isso, meu Deus, do nosso íntimo, do nosso interior, que nós verdadeiramente sejamos uma família, meu Pai, e ajustados pelo teu Espírito Santo, reconhecendo, meu Deus, que temos limitações, que temos fraquezas, que somos imperfeitos, que machucamos muitas vezes uns aos outros, mas somos uma família e precisamos, meu Deus, dessa manifestação de graça, de comunhão sobre nossas vidas. Por isso, Senhor, que isso seja uma verdade no coração dessa igreja, que isso seja uma verdade no coração do teu povo, nós possamos olhar um para o outro e dizer que preciso do Senhor, que o Senhor é o querido irmão para mim, que eu entendo você como minha família, que precisamos sim, meu Pai, estar juntos, unidos, vivendo essa comunhão, assim como foi cantado. Deus, nesse instante eu te agradeço mais uma vez por essa casa de oração, eu te agradeço por cada membro congregado, pelos irmãos, meu Deus, que estão nos acompanhando pela internet. Muito obrigado, meu Deus, pelos visitantes, por essa vizinhança, por essa comunidade. E Pai, nesse momento, de forma especial, eu peço a tua bênção sobre o dizimista, sobre o ofertante. Abençoa aquele que não pode contribuir com a tua casa, com a tua obra. Deus, vai abrindo portas de emprego, repreendendo, meu Deus, a ação do mal, conforme a tua palavra tem nos ensinado. Nós consagramos ao Senhor as ofertas e os dízimos. Essa é a nossa oração e súplica, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nesse instante eu quero fazer os avisos da semana, tá certo? E em seguida a gente já vai ouvir a ministração da palavra de Deus. Amanhã, irmãos, nós temos ensaio aqui com a tarde de oração, tá certo? As irmãs da tarde de oração amanhã vai estar aqui no templo às 6:30 da noite. Não sei se terá encontro com os homens. Vai ter, Júnior? Alguém sabe? Vai ter com os homens? Amanhã tem, o diácono está dizendo aqui. Então amanhã tem encontro com os homens na casa da igreja e no templo, as irmãs da tarde de oração. Terça-feira, irmãos, culto de doutrina às 18h30, né? Todos os irmãos convidados a estar conosco, e também será transmitido pelo nosso canal no YouTube. Os irmãos que não puderem estar conosco, acompanhem aí pela internet. Quarta-feira temos aula aqui do nosso seminário, né? O Seminário Batista. Temos aqui aula com o professor Samuel, né? Tenho certeza que está sendo bênção, né? Teologia sistemática. Então os irmãos que estão aí matriculados, né? Quarta-feira tem aula às 18h30. Quinta-feira, irmãos, culto de intercessão também às 18h30. Os irmãos que podem estar conosco, venham orar, buscar a presença de Deus em oração. E sexta-feira à tarde, irmãos, às 2h, né? Como será aniversário da tarde de oração, o culto, no lugar de começar às 2h30, vai começar às 2h da tarde. Então, sexta-feira, primeiro dia de festividade da tarde de oração. Então, os irmãos que podem estar conosco, né, você é convidado para estar aqui junto com a igreja, junto com as irmãs. Teremos aí uma pregadora abençoada, né, uma missionária convidada, que vai estar aqui trazendo a palavra de Deus. Então, os irmãos, né, venham, aquele que pode, vamos também abençoar e ser abençoado, né, com a nossa presença na próxima sexta-feira aqui junto com a comissão de oração. Sábado pela manhã, irmãos, consagração às 8h da manhã, e sábado à tarde nosso primeiro culto de celebração ao Senhor nosso Deus, dirigido pela mocidade da igreja. Os irmãos que puderem estar conosco, tem sido bênção, né? Os cultos da mocidade aos sábados às 15h. Então a igreja também é convidada, basta dar o seu nome, né? Tem que dar o nome para poder vir, mas é bênção do Senhor, aquele que puder vir, venha, que você vai ser muito abençoado pela ministração da palavra, pelos louvores, pela presença de Deus nesse lugar. E domingo, irmãos, escola dominical, 8h30, e domingo pela manhã terá segundo culto de festividade da tarde de oração, tá certo? Como a gente está dividindo o grupo em 3 partes, então domingo pela manhã, primeiro culto, né, de celebração
a Deus pela tarde de oração, e às 15 horas, né, também será a segundo culto, né, de celebração pela tarde de oração. Então, os irmãos que vierem pela manhã, vai ter um pregador aqui, um pastor, à tarde terá uma outra pessoa pregando, e todos os 2 cultos de domingo, irmãos, louvando a Deus pelo ministério da tarde de oração. E nós contamos com a presença dos irmãos dentro do horário, né, que você decidir vir para estar conosco. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Espero que todos tenham entendido de verdade os avisos. Domingo, escola dominical, 8h30, terminando a escola, culto de celebração, e à tarde, irmãos, às 15 horas, o segundo culto do domingo. Todos os cultos, todos os 2 cultos, rendendo graças ao Senhor pelo ministério da tarde de oração. E assim nós, irmãos, encerramos os avisos da semana. Esperamos que todos os amados possam estar prestigiando, participando e compartilhando essas informações para outras pessoas. Gostaria de chamar os aniversariantes da semana que estão presentes. Irmã Antônia, que fez aniversário dia 10, nós oramos pela irmã Antônia sexta-feira, na tarde de oração. Gilberson Cruz, também dia 10. Maria José, dia 11. Edjane, dia 15. Eva Patrícia, hoje, né? Júlia, filha de Eva, também é hoje. Maria Ângela é hoje e Verolaine é hoje. Então tem muita festa, né? Venham para cá os aniversariantes de hoje, da semana. Uma Maria Ângela, uma Verolaine, pode vir, Maria José. Quem mais que eu chamei que está presente? Olha aí, temos alguns aniversariantes presentes. Então venham para cá para a gente poder estar orando por vocês. Pode ficar aqui, uma fila assim, bonita, né? Vamos ficar de pé, irmãos, para que a gente possa estar orando pelos aniversariantes dessa semana. Você vai estender a sua mão direita para cá, abençoando as irmãs, tá certo? No momento da oração. E também já colocando no altar do Senhor o pregador da noite, o seminarista Rodrigo dos Santos, para que Deus possa estar abençoando a sua vida e através da sua vida nós sermos também abençoados pela palavra de Deus. Enquanto isso, já quero dizer aos visitantes que são muito bem-vindos, né? Deus abençoe, né? A casa de Deus é a casa dos irmãos e nós nos alegramos em tê-los conosco nessa tarde. Seja muito bem-vindo. Aos irmãos que estão em casa, muito obrigado por estar, né, comungando junto conosco nesse culto de celebração ao Senhor nosso Deus. Vamos orar abençoando aqui as aniversariantes dessa semana, a todos os aniversariantes da semana. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos render graças ao Teu santo nome. Agora, meu Deus, de forma especial, queremos pedir a Tua bênção sobre cada aniversariante dessa semana. Abençoe irmã Antônio, Gilberson, Maria José, Edjane, Eva, Júlia, Maria Ângela, Verolaine. Deus, que essa data venha se renovar por muitos e muitos anos, com alegria, com paz, com gozo, que o Senhor possa contemplar o desejo do coração dos teus filhos, que o Senhor possa, meu Deus, estar sustentando em tuas mãos, livrando e guardando de todo o mal. Abençoamos os aniversariantes, abençoamos a sua casa, a sua família, abençoamos os projetos, Pai. Mais uma vez eu te peço, livra os teus filhos de todo o mal, vai sustentando em as suas mãos, vai, meu Deus, guardando a mente e o coração dos teus filhos. Nós declaramos a tua bênção sobre a vida de cada um deles. Nesse instante eu quero pedir a tua bênção também sobre o Rodrigo. Toma o teu filho em tuas mãos, usa nesse dia, ó Pai, com poder e graça. Nós queremos, meu Deus, e precisamos ouvir e meditar, guardar a tua palavra. Que o teu filho seja esse instrumento de bênção nessa tarde. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Parabéns, minhas irmãs, Deus abençoe. Pode sentar, igreja. Deixa eu só limpar aqui, viu, Rodrigo? Para você. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Deus é bom, glória a Deus por isso. Fico feliz por mais uma vez ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor aqui na nossa igreja, na nossa congregação, nesse domingo, irmãos, ao qual, como já foi falado pelo nosso pastor, seria domingo de aniversário da igreja, mas colocou mais para frente. Um dos momentos mais marcantes que eu tenho na igreja é de ter participado como preletor de um aniversário. Logo quando eu casei com minha esposa, a irmã Veroline Maiara, a mesma que completa aniversário hoje. Aproveito a oportunidade para dizer que eu tenho muito que louvar a Deus pela vida da minha esposa, da minha companheira, por em todos os momentos ela está comigo, sempre me ajudando, sempre me alertando. Obrigada, meu amor, você é um canal de Deus na minha vida. Tem duas coisas que eu consegui pela graça. Primeiro, a salvação, para mim era impossível, foi pela graça ele me salvou. Segundo, casar com essa mulher bonita, né? Que tem gente que pensa, é o que tu é, irmã? Eu digo, não, é esposa. Irmã nada, não tem nada de irmã, só em Cristo. É esposa. Em maio, irmãos, maio é um mês abençoado, né? Maio, dia 4 é nosso aniversário de casamento, segundo domingo é dia das mães e dia 16 é aniversário de Veroline. Para completar, dia 18 é aniversário de Mateus, meu meninão, meu sobrinho, que é a cara do tio. Eu digo, meu Deus do céu, maio, a festa lá em casa é grande, irmãos. Então eu louvo a Deus por tudo isso que ele tem feito em minha vida. A Rebeca está ali, que é a bênção que o Senhor nos concedeu, crente, gosta de vigília, foi dormir ontem 3h15 da manhã, a mãe dormindo, eu dormindo, aí depois eu fui dormir, a mãe revezou comigo e Rebeca lá, querendo conversar, o que a gente não sabe, né? Mas é uma bênção na nossa vida. Meus irmãos, abra a sua Bíblia, vamos refletir no texto do Apocalipse, no capítulo de número 5, por gentileza. Apocalipse, capítulo de número 5. Texto bem conhecido dos irmãos. Livro do Apocalipse, o capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Para os irmãos que vão acompanhar de casa, que Deus em Cristo ele possa abençoar vocês poderosamente. Apocalipse capítulo de número 5. Assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e todo selado com 7 selos. Melhor, voltando. Versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os seus 7 selos? Ora, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro,
tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incensos, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. Então vi que toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e ao domínio pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, Apocalipse, capítulo de número 5, é um dos textos mais lindos de toda a Bíblia Sagrada. Observando os detalhes e cada palavra do capítulo 5 do livro do Apocalipse, eu vejo que esse texto, além de sua beleza como forma de louvor, ele também tem uma importância teológica muito grande. Porque Apocalipse, capítulo de número 5, fala a respeito do projeto que Deus, ele projetou para a eternidade. Ele preparou desde a eternidade para que o seu povo, a igreja, o povo que ele escolheu, estivesse com ele e desfrutasse com ele para todo sempre. Amém. Apocalipse é um livro escrito pelo apóstolo João, quando esse estava aprisionado na ilha chamada Patmos por conta da palavra do Senhor. No capítulo de número 1, no versículo 9, João vai declarar que ele estava preso na ilha de Patmos por conta da palavra do Senhor. Havia uma perseguição terrível na igreja do Senhor, que tinha ganhado intensidade ainda no período de Nero. É nesse período que Paulo morre decapitado, Pedro morre crucificado de cabeça para baixo, e se levanta uma perseguição terrível contra o povo de Deus, depois do incêndio em Roma causado pelo próprio Nero. Outros homens se levantaram no trono e a perseguição ela só ganhava mais força, até que mais ou menos no ano 90 a 91, um homem por nome de Domiciano, ele quer varrer o cristianismo de todo o império. Todos os apóstolos teriam morrido, só tinha um que estava vivo e esse era João. Então ele pega João, tira da igreja de Éfeso e coloca João na ilha chamada Patmos, onde existiam vários prisioneiros, de certa maneira que historiadores chegam a afirmar que quem ia para a ilha de Patmos não conseguia voltar antes do final da sua pena, por conta das condições sanitárias que era terrível naquele lugar. João está lá, na ilha de Patmos, e alguém observa João e pensa: esse daí, o ministério dele acabou. Esse daí não vai mais falar do evangelho. Esse daí teve sua jornada encerrada. Mas João, ele vai descrever uma cena maravilhosa. Ele diz que quando estava na ilha de Patmos, o Senhor arrebatou ele em espírito e levou ele para contemplar visões de coisas que iriam acontecer. Olha só que coisa maravilhosa. A idade de João está avançada, o ministério de João está limitado. Aí Jesus vai lá, leva João, arrebata ele espírito, abre as portas do céu e começa a mostrar a João coisas que iriam acontecer lá na frente. E a missão que o Senhor vai dar a João é bem clara: tudo o que você vê, escreva no livro.
e envie para as igrejas que estão na Ásia. A Bíblia vai dizer que João, ele vai se virar para ver quem estava falando com ele. E o próprio João, ele vai narrar que quando ele se vira para ver quem estava falando com ele, João vai escrever: e ele era semelhante ao Filho do Homem. Os seus cabelos eram branco como a lã. O seu rosto era como o sol brilhando na sua força. Dos seus olhos era como chama de fogo, e da sua boca saíam a espada de 2 gumes para ferir a nação. João vai dizer que ele estava vestido com um vestido grande, no seu peito tinha um cinturão, e João vai dizer que quando olhou para os pés dele era como latão reluzente de bronze saindo de uma fornalha. O que vai me chamar a atenção é que João vai dizer que viu um semelhante ao Filho do Homem. E eu, observando a Bíblia Sagrada, eu percebi que o apóstolo João, ele foi o único que viu Jesus de 3 formas. A primeira forma que João vai ver Jesus é o verbo encarnado, é o verbo que se fez carne, habitou entre os homens. E João vai dizer: nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. É o Jesus que andou pelas ruas de Jerusalém, é o Jesus que falou com a mulher samaritana, é o Jesus que pregou no Sermão do Monte e que todo mundo viu, mas somente alguns quiseram acreditar. O segundo tempo, ou a segunda fase que João vai ver Jesus, é o Cristo ressurreto, é o Cristo que quando ressuscitou, a porta da casa dos discípulos estava trancada, mas ele atravessou a parede, foi no meio da reunião e disse assim: a paz seja convosco. É o Cristo que quando estava no caminho de Emaús, começou a falar com os discípulos, e os discípulos disseram: enquanto ele estava aqui, ardia o nosso coração com as suas palavras. Mas essa terceira fase que João vai ver é o Cristo que a igreja verá quando ele chamar seus eleitos e a sua igreja para estar com ele. É o Cristo glorificado que João vai dizer: olhei para ele, era semelhante ao Filho do Homem, mas na sua cabeça não tinha coroa de espinho, mas o seu cabelo era branco como a lã, representando a sua eternidade e a sua sabedoria, porque Jesus não é imortal, Jesus ele é eterno. Imortal é aquilo que tem começo, porém não tem fim. Jesus ele é eterno, porque ele não tem começo e também não tem fim. Antes que tudo existisse, ele já era. É isso que a Bíblia diz. Ele também fala do cabelo branco, que é a sua sabedoria. Aliás, costumo dizer que Jesus era sábio demais. Você se lembra quando trouxeram aquela mulher pecadora para Jesus julgar ela, e ali eles queriam colocar Jesus no canto da parede, porque se Jesus dissesse assim para eles: olha, apedreja, eles iam dizer: prega amor, mas está mandando jogar pedra para matar os outros. E se Jesus dissesse: não apedreja, eles iam dizer: que judeu é esse que não cumpre aquilo que está escrito por Moisés? Aí Jesus, na sua sabedoria, olha para os acusadores, olha para a mulher e diz assim: quem nunca teve pecado, atire a primeira pedra. O povo deixou a sentença de condenação e Jesus liberou para a mulher a seguinte palavra: se ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas como o pecado não é estilo de vida, conheceu a graça, vá e não peques mais. Veja, ele fala a respeito do rosto de Jesus brilhando como o sol, que representava a sua justiça. Ele fala a respeito da palavra, que é a palavra que julgará o mundo, é a palavra de 2 gumes, ao qual o Senhor ferirá as nações. Ele fala a respeito do linho fino, do vestido comprido, que aponta para o sacerdócio de Cristo, mas também para a sua realeza, que nós vamos falar no capítulo
capítulo 5, e ele fala dos pés como latão reluzente de bronze saindo de uma fornalha. Esses pés de latão reluzente simbolizam o juízo, aonde com esses pés o Senhor esmagará a cabeça de Satanás. E quando João tem essa visão, ele vai escrever para as igrejas que estão na Ásia. No capítulo 2, capítulo 3, ele envia as cartas para as igrejas. No capítulo 4, João agora é levado por um dos anciões para que ele entre na sala do trono de Deus. Olha só que coisa interessante, João vai dizer, ele é tomado por um dos anciões e ele agora vai em direção à sala do trono de Deus. É da sala do trono de Deus que saem os decretos, é da sala do trono de Deus que vai sair todas as decisões do trono. Quando João está de frente para a sala do trono, João vai dizer, eu olhei para a sala do trono e eu percebi que a porta da sala do trono, ela estava aberta. Eu entrei por essa porta e tive acesso a revelações do trono de Deus. Eu entrei por essa porta e eu percebi que no trono de Deus existe incenso, que são as orações dos santos lá na terra. Escute isso, esse detalhe daqui é maravilhoso, porque se você tiver a oportunidade de ir lá em Brasília, no Palácio da Alvorada, e for visitar o presidente, a porta do palácio vai estar fechada. Se você for lá no palácio do governador e você conseguir passar, quando você chegar na sala do gabinete 37, vai estar fechada. Mas João está dizendo, a porta da sala do trono de Deus, ela está aberta. É por isso que você ora e Deus responde. É por isso que você pede e você recebe, porque a porta da sala do trono de Deus está aberta para a sua igreja. João, ele vê isso, mas o capítulo 5 vai dizer que João observa que no trono de Deus tem um homem que está sentado, e esse homem tem um livro na sua mão direita. Era normal dentro do contexto na época de João, que quando uma pessoa fazia um acordo, essa pessoa escrevia o seu acordo em um livro. Esse livro, ele era selado pela pessoa que fez o acordo, era selado por 6 testemunhas e era entregue na mão de uma pessoa que tinha autoridade e competência judicial para poder determinar aquela causa. João, ele está entendendo, foi feito um acordo, e quem está assentado no trono tem autoridade para julgar, quem está assentado no trono tem autoridade para decidir. Então João começa a entender que quem está assentado no trono é Deus, o Todo-Poderoso, aquele que comanda, aquele que ordena. E João começa a perceber, se ele tem um livro na mão, é porque desse livro vai sair alguma decisão importante. Aí quando João observa o contexto do livro, no versículo 2 a Bíblia vai dizer que tem um anjo forte. Eu não sei como era o nome do anjo, mas a Bíblia diz, ele era forte e ele gritava com grande voz dizendo, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Aquele anjo estava perguntando, quem é digno de cumprir o acordo? Quem é digno de desatar os selos? Quem é digno de abrir o livro e de desenvolver essa sentença? Então João começa a perceber que não tem ninguém no céu, nem na terra e nem embaixo da terra que é digno de abrir o livro, e pior, nem sequer de olhar para aquele livro. Imagina a seriedade que era aquele livro, imagina a importância daquele documento. João está dizendo, não tem ninguém no céu, não tem ninguém na terra, não tem ninguém embaixo da terra que é digno de abrir esse livro. Então a Bíblia vai dizer que João começa a chorar. Por que é que João chora, pregador? Porque João entende, se ninguém abrir o livro, é sinal que a dívida não foi paga. Se ninguém abrir o livro, é sinal que o projeto não foi concretizado. Então João começa a chorar. Mas quando João está chorando, a Bíblia vai dizer que um dos anciões toca nele e diz assim, João, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a
raiz de Davi, que venceu, e ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Observa que o ancião está dizendo: João, olha aí, o leão da tribo de Judá. Olha aí, a raiz de Davi. O ancião está falando de 2 títulos de Cristo que a igreja ela tem que conhecer. Primeiramente, o ancião está dizendo: João, quem vai abrir o livro é o leão da tribo de Judá. Nós pregamos que Jesus é leão da tribo de Judá. Nós cantamos que Jesus ele é o leão da tribo de Judá. Mas o que é que significa isso, pregador? Você se lembra em Gênesis capítulo 49, quando Jacó chama todos os seus filhos e começa a abençoar e a profetizar a respeito daquilo que seria o futuro de cada um deles. Quando chega na vez de Judá, que era o menor, ele olha para Judá e começa a profetizar dizendo assim: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurvar-se-á e deitarás como um leão, o cetro não se arredará de Judá, até que venha ele todos os povos e congregue nos seus pés. O que Jacó está dizendo é o seguinte: de todos vocês e de todas as tribos, a tribo de Judá é a tribo de onde vai vir o rei, e quando esse rei vier estabelecer seu reinado, todos os povos virão e ficarão sobre os pés dele. Então todo mundo entendia, é da tribo de Judá que vai vir um rei, e esse rei governará o universo. Porém, quando o ancião vai dar a sentença, o ancião faz questão de dizer: ele não só é o leão da tribo de Judá, mas ele também é a raiz de Davi. O capítulo 11, versículo 1 do livro de Isaías, o profeta cheio do Espírito de Deus, ele vai profetizar dizendo: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes haverá renovo, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Isaías está dizendo: ele não só é da tribo de Judá, mas ele também é da linhagem de Davi. Quando você pega os evangelhos, no capítulo 1 de Lucas, capítulo 1 de Mateus, a Bíblia vai trazer a árvore genealógica de Cristo. E quando você vai vendo a árvore genealógica, você vai perceber que na árvore de Jesus vai vir Judá, depois de Judá, 14 gerações depois vai vir Davi, depois de Davi, 14 gerações depois vai vir um cativeiro babilônico, depois do cativeiro, 14 gerações, vai nascer de Maria Jesus, obra do Espírito Santo. É esse Jesus que quando está no seu ministério, passando por Jericó, o cego Bartimeu pergunta: que barulho é esse? E o povo diz: é Jesus quem está passando. Aí o cego entende: Jesus para vocês, porque para mim ele é rei, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a tribo de Judá levou a profecia, o trono de Davi foi simbolizado, mas Judá passou, Davi passou, os reis passaram, mas o reinado de Cristo não passará, porque o reinado de Cristo é para toda a eternidade, e ele é o rei supremo desse universo. Ele é rei, e João sabe disso. João vai dizer: ele é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Mas quando João olha para trás, a Bíblia vai dizer, e olhando para trás, ele não vai ver um leão, mas ele vai ver um cordeiro. E esse cordeiro ele vai ver como se tivesse sido ferido. Esse cordeiro ele vai ver como se tivesse sido morto, mas o cordeiro estava
vivo. Por que isso, Rodrigo? Porque se o primeiro ministério de Cristo aponta para Cristo como rei, o segundo ministério de Cristo aponta para Cristo como sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Era ser um intermediário entre o homem e Deus. O sacerdote era aquele que intermediava. O sacerdote era aquele que estava no meio. O sacerdote era aquele que Deus escolheu para poder oferecer o sacrifício e trazer o homem pecador para perto de Deus. A Bíblia vai dizer que quando João olha, ele se depara com o cordeiro. Cordeiro na Bíblia, nós só se lembramos do Êxodo capítulo de número 12, quando Moisés, ele vai tirar o povo do Egito, e Deus vai ser bem claro dizendo: para poder libertar o povo, eu preciso que sacrifique um cordeiro, e cada cordeiro será o resgate de uma família. No livro de Levítico, Deus vai dizer: quando Israel pecar, para que eu perdoe o pecado de Israel, é preciso oferecer o cordeiro. O cordeiro tem que ser sem mancha, o cordeiro tem que ser sem mácula. Mas todas as vezes que Israel pecava, tinha que trazer cordeiro de volta, até que Jesus aparece. E quando Jesus aparece lá no Jordão, João Batista está batizando, e no capítulo 1, verso 29, João Batista vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: antigamente o povo pecava, tinha que ter um cordeiro. O povo errava, tinha que ter outro cordeiro. Mas quando Jesus ele chega, cada vez que você peca, não precisa de cordeiro, porque o sacrifício de Cristo foi universal. E nós estamos aqui essa tarde, sabe por quê? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus, não que tira o pecado de uma família igual o Cordeiro do Êxodo, não que tira o pecado de uma nação igual de Levítico, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro. Ele é o Cordeiro, escute isso, mas ele também é o sacerdote. Jesus foi o Cordeiro na cruz do Calvário, quando crucificaram ele, e ele disse: Pai, está consumado. A Bíblia diz que Jesus dá o brado na cruz, o céu escuro, o sol escurece, a terra treme, mortos ressuscitam, entra na cidade, o véu do templo se rasga de cima para baixo, quebrando a separação que havia entre Deus e os homens. E quando tudo isso acontece, o guarda que está na porta do túmulo arrependido fala: esse era o Filho verdadeiro de Deus. Jesus naquele momento cumpre o papel de sacerdote, faz o sacrifício, e quando o véu do templo rasga de cima para baixo, Jesus está dizendo: não existe barreira que impeça a minha igreja de chegar perto da presença do meu Pai. Observa comigo que Jesus ele é o Cordeiro, Jesus ele é o sacerdote, mas a Bíblia diz que quando o Cordeiro é ovacionado, ele toma o livro da mão daquele que está sentado no trono. E como eu disse no começo da mensagem, só poderia pegar o livro e desatar os seus selos quando o acordo fosse concretizado. Quando João toma o livro da mão do que está sentado no trono, quando o ancião toma o livro, o ancião está dizendo: eu cumpri o acordo, eu garanti a vitória, eu sou digno de pegar esse livro e de desatar os seus selos. Diga glória a Deus por isso. Mas escuta uma coisa, esse livro aqui aponta para o ministério profético da mensagem, porque Jesus ele era rei, Jesus foi sacerdote, mas Jesus também era profeta. E qual era a função do profeta pregador? Era ser o porta-voz de Deus. Se o sacerdote era o representante do homem com Deus, o profeta era o representante de Deus para com o homem.
Jesus, ele era profeta e Moisés falou disso. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Moisés vai dizer: no meio de Israel, Deus levantará um profeta maior do que eu. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, que Jesus pede a ela água, e ela diz: como podes tu, um judeu, pedir água a mim que sou samaritana? Jesus diz assim para ela: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água, era tu quem me pedia água. E tem mais, essa água do poço de Jacó, quem bebe dela volta a ter sede, mas se você beber da água que eu der, nunca mais você vai ter sede. Aí ela pergunta: és tu maior do que Jacó que construiu o poço? Aleluia. Aí Jesus diz assim para ela: mulher, quem beber da água que eu der, rios de água viva fluirão do seu interior. Quer saber de uma coisa? Vai chamar teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: dissesse bem, tivesse 5. E o que você tem agora não é seu. A mulher samaritana olhou para ele e disse: bem vejo que tu és profeta. Agora escute isso. Jesus sabia, como profeta, as falhas da mulher samaritana. Jesus sabia, como profeta, os erros da mulher samaritana. Mas sabe o que é que eu acho mais interessante? É que como profeta ele esquadria o coração de todo mundo. Como profeta ele conhece quem está sentado lá no banco de trás, mas ele também conhece o coração de quem prega. Como profeta ele sabe o coração de quem está louvando, mas também conhece o coração de quem nem está no culto, mas está em casa necessitado de uma palavra. E sabe o que é que eu acho mais lindo disso tudo? É que conhecendo os nossos corações, ele sabe das nossas falhas, das nossas mazelas, mas mesmo assim, como um profeta, ele olha para mim, olha para você e está dizendo: eu vou te dar uma oportunidade de tomar da água da vida e do teu interior fluir rios de água da vida. É o profeta que conhece, mas não acusa ninguém. É o profeta que conhece os pecados, mas olha para mim, olha para você e diz assim: toma a graça. Te ofereça a graça para que os pecados sejam perdoados, para que as orações sejam aceitas, e para que naquele grande dia eu e você estejamos reinando com Ele. Jesus é rei, Jesus é sacerdote e Jesus é profeta. Que Deus ele possa aplicar essa palavra no coração dos irmãos. Amém? Amém. Desde já eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém, graças a Deus, né, irmãos? Palavra abençoada, com certeza, irmãos, é sempre bom ouvir, né, o Rodrigo pregando a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus, vamos orar, encerrando o culto na presença do Senhor. E desde já agradeço, né, ao seminarista Rodrigo por ter aceito aí o convite, irmãos. E como falamos, né, as atividades da igreja durante a semana, esperamos, né, que todos os irmãos possam estar conosco, né, prestigiando as atividades da igreja. E o próximo final de semana, irmãos, no domingo, dos cultos aí festivos, você possa também estar conosco, rendendo graças ao Senhor. E já peço que os irmãos fiquem em oração para que essa festividade seja uma bênção para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos, encerrando o culto. Agradeço a todos os amados, ao presbítero, ao Rodrigo, da equipe de mídia, Ministério do Louvor, o diácono Nino. Deus abençoe a todos os amados irmãos, né, que têm aí contribuído, né, com a obra do Senhor, participando, cultuando junto conosco. Amém? Feche teus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, em nome de Jesus, na tua casa e em tua santa presença, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome, por essa oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, de estarmos, meu Deus, aqui reunidos, unidos em tua presença, cultuando ao Senhor, cantando louvores a ti e recebendo da tua palavra
casa, sendo alimentado por verdades eternas. Deus, muito obrigado. Mais uma vez nós queremos pedir a tua bênção sobre o teu filho Rodrigo, abençoa a sua vida, guarda o teu servo de todo mal, que ele continue, meu Deus, prosperando na tua presença, sendo, meu Deus, boca tua nessa terra, anunciando as tuas verdades. Capacita o teu filho, capacita a sua esposa, a sua filha, toma a sua casa em suas mãos como um todo, e essa mesma bênção eu peço sobre as famílias que estão aqui sendo representadas nesse dia. Abençoa cada família que está presente conosco, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que sejamos todos muito abençoados. Eu te peço, Senhor, uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de conquistas e renovo na tua presença. Eu quero declarar a graça do Todo-Poderoso, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e divinas consolações do Espírito Santo estejam derramadas sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Um abraço assim de longe em todos os irmãos, aos amados que nos visitam, viu? Deus te abençoe. Obrigado. Deus abençoe os irmãos que estão em casa, né? Compartilhe essa mensagem, abençoe e seja abençoado pela palavra de Deus. Um abraço em nome de Jesus.